Eu queria começar falando um pouco sobre esse atual cenário que a gente está encontrando hoje, os Estados Unidos no meio do caminho. Porque teve uma novidade de ontem para hoje. A novidade foi que começou a ser ventilada a possibilidade de Trump pegar Cuba, pegar a Groenlândia. Em relação a impactos econômicos, queria começar com o nosso estreante hoje do dia, professor. Em relação a impactos econômicos disso, o que brincar de war pode trazer para o presidente Donald Trump e para o resto do planeta em relação à economia global de querer pegar Cuba, Venezuela, Groenlândia e vai só tomando mar? O pior é que parece um jogo de war mesmo, né? Aquela sensação de que não está olhando nada em volta. 2 exércitos em cada território. Exatamente, e o objetivo é conquistar o mundo, né? Que é aquele mais difícil. O ponto do Trump é que, primeiro, a gente tem que fazer algumas análises que saem do dia a dia. Ele é uma pessoa autocentrada e que tem um círculo muito pequeno de decisão. Então, tudo que está acontecendo ali vem muito da cabeça dele, né? E ele elege alguns troféus, quer dizer, a Cuba seria um grande troféu de quase um século aí desde a Revolução Cubana, não dá um século ainda, mas sempre foi um calcanhar de Aquiles muito forte, porque está ali a 90, 100 quilômetros dos Estados Unidos, então seria um próximo passo, né? A entrada dele na Venezuela demonstrou de que ele não está mais na política do taco, né? Aquele Trump always... Chickens out. Chickens out. Que aqui em português a gente apelidou muito claramente de o Trump sempre arrega. Exato, então ele não arrega sempre. Exato. E passou essa mensagem para o mundo. E aparentemente os interesses que ele tem aí são firmes no hemisfério. Inclusive eu estava lendo alguma coisa que o embaixador do Canadá também foi mandado embora, ou eles trouxeram de volta o embaixador do Canadá, porque todas essas discussões em cima do Canadá ser o novo Estado americano, a Groenlândia. E o Trump usa uma tática muito interessante, não sei se o Dumas concorda, que ele vai batendo, né, na mesma tecla até que uma hora que as pessoas se convencem. Então você pega, por exemplo, o caso da Groenlândia, o que a gente tem lido é que o pessoal ali já, os groenlandeses, acho que é assim que se fala, né, já tem uma certa ideia de autonomia e de repente você ser afiliado aos Estados Unidos não é de todo ruim, porque vai entrar um monte de dinheiro, você vai virar uma base militar, sem contar os recursos minerais que tem lá dentro também. Então eu não tomaria mais isso como simples ameaça, eu gosto de trabalhar muito com cenários. Então a gente tem que trabalhar com um cenário que o Trump volte a ser o taco, mas também temos que ter o cenário de que ele corra o risco aí de começar a avançar para valer em cima disso, e aí o impacto nos mercados que você está falando vai ser praticamente imprevisível, porque aí você efetivamente vai começar a mudar cadeias de suprimento, você vai ter posicionamentos mais firmes de outras potências, então o jogo pode complicar um pouco mais se ele for muito além da Venezuela, né? Exatamente. E aí eu queria até falar, porque a Groenlândia, ela é um território semi-autônomo da Dinamarca. Né? Então, se o Trump fizer isso aí, ele está arrumando briga. Veja, você acaba prejudicando, você profanando a OTAN. Você está entrando num território da OTAN. Então, a OTAN, se você começar a pensar por um lado, Letônia, Lituânia e Estônia, fica assustadésima. Porque, veja, você pegou a Ucrânia, que faz fronteira com a Rússia. Letônia, Lituânia e Estônia faz fronteira com a Rússia. Se você pegou, Estados Unidos, pegou a Groenlândia, que é um território da Dinamarca e faz parte da OTAN, que dirá Putin daqui a 3, 4 ou 5 anos e buscar as penínsulas bálticas e também flertar um pouco com a Polônia. Isso aí, então, você muda todo o tabuleiro geopolítico. Depois fala, não pega país da OTAN. Pô, mas você pegou um país da OTAN? Você pegou um país da OTAN e não está em guerra, não é narcotraficante, não tem explicação. Ou seja, não é que tem uma explicação, você tem 2 lados da explicação da Venezuela. Sim. Que aí eu não sou professor de direito constitucional para dizer qual que está valendo. É ilegal. É ilegal porque você entrou num país soberano e sequestrou o presidente. Eu não sou dessa parte. Eu sou da parte que é legal. Por que é legal? Porque Maduro não é um presidente soberano. Se ele não é um soberano, por exemplo, eu peguei um professor falando uma coisa que eu achei bacana. Veja o que aconteceu. Todo mundo gosta do Barack Obama. Sim. Todos os democratas falam Barack Obama, a esquerda fala do Barack Obama, etc. Mas ele foi lá e pegou o Osama, que fez aquelas atrocidades nos Estados Unidos. Sim. Tudo bem, o problema é o petróleo. Mas Maduro fez aquelas atrocidades
tráfico de droga, etc., e que seja uma cortina de fumaça. Pegou o Maduro. Ah, mas precisava de uma aprovação do Congresso Nacional. Não, isso não é guerra. Ele foi uma incursão e sequestrou o presidente. Sim. Falou, mas ele pegou o Osama, mas o Osama não era presidente. E se ele fosse presidente do Paquistão? Poderia pegar ou não poderia pegar o Osama? Fica aquela coisa. Então, os esquerdistas aprovam, falam, pois é, não deveria ter pego, tal, etc. Existe uma indignação seletiva, principalmente do Brasil, em relação à Venezuela comparado com a Rússia e com a Ucrânia. Ao passo que o senhor Lula, falou que a gente poderia resolver uma cervejinha quando a Ucrânia foi depilada em 1/4 do território dela. Agora, quando pegou o Maduro, ele escreveu uma carta draconiana. Então, uma indignação seletiva isso daí. Mas que Falando que está mexendo na soberania. Soberania é do povo. 50 países do mundo não consideram Maduro um líder soberano. Por conta Ou da seja, eleição. um líder... Então, esse é o lado que eu apoio de que foi um ato legal.